O inocente, ele quer que isso acabe logo, porque ele é inocente. Imagine uma pessoa que é inocente, está sendo acusada de uma coisa que ela não fez. Olá, pessoal. Muita gente tem feito pergunta. Ô D'Agostino, que negócio é esse aí de segunda instância, Supremo Tribunal, prisão de Lula? O que uma coisa tem que ver com a outra? Foro privilegiado? Então, eu resolvi prestar atenção para passar para vocês alguma coisa que eu aprendi e eu acho que tem tudo a ver comigo, com você, com a nossa família, com a nossa sociedade. Tem tudo a ver. Nós temos que prestar atenção como brasileiros nessa situação toda que está rolando aí. O que acontece? Todo mundo sabe da Operação Lava Jato, que, a grosso modo aí, ela foi para prender e punir aqueles políticos corruptos que estão aí assaltando o erário, né? O dinheiro público, aquele dinheiro do imposto que eu pago, que você paga. Muito bem, então lá em 2016, o Supremo Tribunal Federal se reuniu e eles decidiram o quê? Esse negócio de ficar recorrendo até a morte aí, ou até depois da morte, não tinha mais. Então, o juiz dali do fórum, da primeira instância, julgou a pessoa e condenou, aí a pessoa ainda tem um direito de um segundo recurso, vai lá para a segunda instância. E aí, se lá na segunda instância o tribunal não mudar o que o juiz da primeira instância falou ou decidiu, então a pessoa já começa a cumprir pena. Isso não significa que ela não possa continuar recorrendo. Aí o caso mais famoso, lógico, todo mundo sabe, é aí do ex-presidente Lula. Foi preso em segunda instância, porque o tribunal já disse, olha, aqui tem as provas suficientes, já está condenado, então já pode ir cumprir pena. Pois bem, com essa condenação do Lula, iniciou-se lá uma correria para querer mudar aquilo que eles fizeram lá em 2016 e que possibilitou a Operação Lava Jato. Foi isso que aconteceu. Então agora está uma correria. Amanhã, dia 11, quarta-feira, aqui do mês de abril, o senhor ministro lá, Marco Aurélio, quer levar lá para a ministra, que é a presidente do tribunal, um requerimento para rever aquela situação lá da segunda instância. Ou seja, se o indivíduo foi condenado lá em segunda instância, ele pode continuar recorrendo, não mais preso. Ele vai recorrer em liberdade. Então, no caso, tem que soltar o Lula. Mas não é só soltar o Lula, tem que soltar todo mundo que já foi preso, que está preso, em função da regra anterior. Tá, e por que surgiu essa correria? Porque teve um ministro lá, né? O ministro que é bem conhecido de todo mundo por soltar os presos aí, ele, de uma hora para outra, né? Ele resolveu achar que, coitado, né, da pessoa, e se ela for inocente? E se ela for inocente? Aí nós prendemos e cometemos um erro. Eu não penso bem assim. Eu acho que você que está me assistindo também não pensa. Por quê? Se o indivíduo já passou por um juiz, depois passou por um tribunal, o que mais que tem que ver? Eu não vejo mais nada para ver. A não ser que foi violado algum direito constitucional dele, bom, aí é caso de Supremo. Agora, aí lá revirar o processo no Supremo, ou que nem eles estão querendo fazer aí um joguinho de, nem no Supremo e nem na segunda instância. Nós vamos colocar isso aí
lá no STF, que é um caminho intermediário. Ou seja, aquela velha negociação, nem para você, nem para mim, não tem que ter isso aí. O Supremo Tribunal Federal é hoje a nossa última instância para tudo, para tudo. Ora, nós estamos varrendo o Brasil, nós estamos combatendo a corrupção e nós não podemos parar. Agora começou, é um caminho sem volta, não tem como voltar. Então, não tem essa de amanhã chegar lá e querer mudar a regra do jogo no meio do caminho. Vamos fazer uma reflexão aqui. Se a pessoa foi presa na segunda instância e ela é culpada, o que vai adiantar ela ficar recorrendo? Nada. Se a pessoa for inocente, aí sim, ela teria que ter o direito de ficar recorrendo e livre. Mas a quem interessa essa questão de ficar recorrendo? Não é para o inocente. O inocente não quer ficar recorrendo, não. O inocente, ele quer que isso acabe logo, porque ele é inocente. Imagine uma pessoa que é inocente, está sendo acusada de uma coisa que ela não fez. 20 anos de processo. É a mesma coisa que ela tivesse presa. Mesma coisa. Que tivesse na cadeia. É um sofrimento horrível. Ser dado como culpado de uma coisa que você não fez. Por outro lado, o culpado não. O culpado, ele quer que o negócio demore. Quanto mais demorar, melhor. Vou ficar aqui desfrutando o dinheiro que eu roubei, vou ficar passeando. De repente essa pena prescreve, como tem prescrito muitas, não é? Haja visto que lá na Lava Jato, na primeira e na segunda instância, já tem um sem número lá de condenações e prisões mesmo. Nós estamos assistindo aí na TV, nós estamos acompanhando. E já lá no Supremo, tem vários processos de gente que tem o foro privilegiado. Essas pessoas estão soltas aí e muitas delas continuam praticando a mesma coisa. Então, quantas condenações tem no Supremo? 0. Nenhuma. Nenhuma condenação. Agora vamos examinar a questão por um outro ângulo. O que isso aí interessa para nós, eu, você, o cidadão comum? O que isso aí interessa? Interessa no seguinte sentido. Quando uma mãe está lá na beira do caixão do seu filho, ela está preocupada, por acaso, de saber quem é culpado e quem é inocente? Ela quer o filho dela de volta. É isso que ela quer. Ela não quer prender ninguém, não quer matar ninguém, não quer saber de juiz, nem de tribunal, nem de Supremo Tribunal. Ela quer o filho dela de volta. Quantas crianças estão morrendo nesse país? Quantas crianças estão morrendo nesse país? Todos os dias. Ou vítimas de bala perdida, ou envolvidas em tiroteio. Crianças absolutamente que não tem nada a ver com essa confusão aí de esquerda e direita. Nada a ver. Quando uma mãe está chorando o filho no caixão, porque ele foi lá no hospital e o médico não estava lá na hora, ou não deu para atender, ou demorou demais para atender, ou não tinha um remédio. Por acaso essa mãe aí, essa família,
Ela está preocupada, por acaso, com julgamento de segunda instância? Ela quer o filho de volta. Quando um pai chega em casa e não encontra mais aquele abraço gostoso, porque o seu filho foi morto quando ia para a escola, quando ia para o trabalho, por acaso ele está preocupado com os juízes e a sabedoria dos juízes? Não está, não. O coração dele está em outro lugar. Quando nós vemos as nossas cidades, onde existem favelas, que esse governo que esteve aí quis dar um nome bonitinho de comunidade para tapar o sol com a peneira. Quando nós vemos aquelas pessoas lá passando fome, quando nós vemos aquelas pessoas sem rumo, sem emprego, sem salário, elas por acaso estão preocupadas em algum momento com o que o Tribunal Superior desse país está fazendo? Não. E quem deveria estar preocupado com isso? Aquelas pessoas que nós, através do voto, colocamos lá para resolver essas coisas para nós. E o que eles fizeram? O que eles fizeram? Deram as costas para nós. Pior, pegou o nosso dinheiro suado do trabalhador que sai cedinho e pega 2 ônibus para chegar no serviço, pegou o dinheirinho dele através do imposto de renda, através do ICMS lá no arroz, no feijão, pegou esse dinheiro e depositou na Suíça. Depositou na Suíça. Comprou barco, comprou ilha, comprou aviãozinho para ficar passeando de jato. Deu uns passeios por aí de helicóptero. Arrumou 1000 penduricalhos lá no seu salário. 1000 penduricalhos. Sabe o que é isso aí, né? O cara ganha 20 mil e recebe 130, porque ele tem ajuda do paletó, ajuda a moradia, ajuda do não sei o que lá. Ele dá um passo, auxílio, passo. Qualquer coisa é auxílio não sei o que lá. Nós precisamos largar a mão de ser besta. Chega, basta de corrupção. Basta de corrupção, chega. O responsável por aquela mãe chorando, o responsável por aquele pai que encontra a ausência do filho quando volta para casa, o responsável por essas favelas onde mora o crime, onde mora a falta de saúde pública, onde mora o desespero, onde mora a fome. Isso aí é culpa de toda essa safadeza que está por aí. Essa safadeza. Então, vocês estão percebendo que essa jogadinha lá no Supremo, ela não é a nosso favor, não. Nós não vamos deixar isso aí acontecer de jeito nenhum. Agora vamos lá para o Supremo. Como muitas pessoas, eu disse aqui no começo, estavam falando assim, bom, ô D'Agostino, que é esse negócio aí de Supremo aí? Nós não estamos entendendo nada.
Olha, eu fui assistir a última sessão, onde foi julgado lá a cartinha para liberar o Lula. Eu assisti. Eu acho que muita gente assistiu também. Senhor ministro Celso de Mello, eu quero lhe dar os parabéns. O senhor é uma sabedoria jurídica. Falou horas, sem parar um minuto. Descreveu toda a literatura jurídica. Perfeito. Senhor Marco Aurélio de Mello, o senhor como ministro também só tem que receber os meus parabéns do seu saber jurídico. Se afinal de contas o senhor é o decano aí do tribunal, está aí há muitos anos, é o mais antigo, né? Eu nem consigo me lembrar direito do nome daquele que mudou de opinião e armou esse circo aí. Mas acho que vocês lembram. Aquele que andou recebendo umas vaias na rua aí, porque está soltando tudo quanto é bandido. Eu acho que vocês lembram o nome. Todas essas pessoas, não tenham dúvida, o saber jurídico deles é fantástico. Senão eles não estariam lá no Supremo. É, o único que mais ou menos lá dá uma titubeada assim, gagueja um pouco, aquele ministro Toffoli, né? Acho que é por causa da idade e tal. Ah, ele vai saber desenrolar com o tempo, vocês não tenham dúvida. Mas todos, sem dúvida, têm um saber jurídico fantástico. Mas falta a cada um deles. É claro, não vou generalizar. Cada um que coloque a sua consciência para funcionar. O juiz não pode examinar uma situação baseada no que está escrito, baseado no que está escrito simplesmente, só o que está escrito lá. Ah, está escrito isso aqui, ó. É a lei. Qual é a origem da lei? Essa que é a questão fundamental que nós temos que acordar. Qual é a origem da lei? Ah, é da Constituição, é? Pois então, já que eles têm tanto saber jurídico, por que não olharam lá logo no início? Todo poder emana do povo e será exercido por representantes eleitos pelo mesmo ou de forma direta. O povo, a voz do povo, cria a lei de forma direta. Todo o poder é do povo, não é dos ministros. Não é da Câmara dos Deputados. Não é do Senado Federal. Todo o poder emana do povo. E se a gente faz uma pesquisa por aí, 100% das pessoas corretas, honestas, não querem saber mais de terceira, quarta, quinta, sexta instância, não. Não querem mais saber da coisa subir para Supremo, STF. Porque as situações estão muito claras. O sujeito foi apanhado lá com uma mala de milhões. Que é a prova maior. O sujeito ganha um salário de 20 mil, daqui a pouco aparece com ilha, com barco. Que é isso? Dono de multinacional, viaja para o exterior. Quem que ganha 20 mil que faz isso?
Não tem não. As coisas estão muito claras. Então, o povo já escreveu a lei. O povo já escreveu a lei de forma direta. Fez, tem que pagar. Agora nós vamos ali por foro privilegiado. O que está acontecendo aqui nesse país? É uma crise política. É uma crise econômica. Conversa. Nós estamos vivendo uma crise moral sem precedentes na história desse país aqui. Certo que ela andou oculta. Certo, ela andou oculta durante muitos anos. Andou oculta. Mas, como toda mentira, um dia vem à tona. E apareceu toda essa podridão aí que nós estamos assistindo. Essa é a questão. Então não tem que ter privilégio. Porque se um qualquer aí roubar um pedaço de pão, não vai ter perdão não, hein? E não tem foro privilegiado. O Supremo nem sabe que ele existe. Então não venho com essa que o crime do fulano foi leve, então vamos soltar ele. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Não existe crime leve. Crime é crime. Crime é crime. Quem não quer ser punido, anda na linha. Simples assim. É só não abusar do direito alheio. Quem não quer ser punido, não fica aí folgado pelas ruas, assaltando as pessoas, não. Esses dias aí a gente está vendo, diariamente. Hoje com esse recurso de câmeras, cada vez mais tem flagrantes de assaltos. E vê como esses bandidos são folgados. Nós precisamos limpar essa sociedade. E o exemplo moral tem que vir de cima. Não é aqui de baixo não. Essa história de falar que brasileiro é malandro, que brasileiro é corrupto, que faz acerto com guarda de trânsito, que faz acerto com fila de INPS lá, ou da padaria, que passa na frente dos outros. Isso aí tudo é balela para justificar o maior. Não é todo mundo aqui não. A maioria dos brasileiros sabe se comportar. Pega o metrô, por exemplo, num dia normal. As pessoas vão lá, tudo sentadinho, não tem ninguém assaltando o outro, não. Sai do trem, tá tudo limpinho. E assim em vários lugares. Vai no shopping, vê se tem pessoa lá, uma assaltando a outra lá. Raras vezes. Mas não são as pessoas que estão lá no shopping, as famílias. São elas não. Então os que vêm de fora, que vêm da comunidade que essa praga de corrupção criou. Vou no hospital, está lotado. A culpa não é do médico, não adianta xingar o médico, nem a enfermeira que está lá. A culpa não é deles não, a culpa é desta praga chamada corrupção. Então, gente, olha só, resumo da história. Foro privilegiado, nós já sabemos que isso aí é um abacaxi, que ao invés do Supremo Tribunal ficar lá
querendo mudar a regra do jogo para beneficiar uma certa pessoa ou seus amigos. Não, não. Ao invés disso, tira o foro privilegiado. Julguem. Está lá para ser julgado. O foro privilegiado. Por que não julga? Vamos fazer o que precisa. Porque essa outra questão aí, de prisão em segunda instância, isso aí o povo já decidiu. Está decidido e pronto, final. Tem que acatar a voz do povo. O juiz tem que julgar mediante fatos. E é fato público e notório que a sociedade brasileira não aguenta mais. Não aguenta mais. Chega. Nós queremos andar na rua com nossos filhos, com a nossa família, com tranquilidade. Nós queremos que os nossos irmãos brasileiros não fiquem envolvidos nessa briguinha aí de esquerda, de direita. Porque, na verdade, não existe aqui nenhuma ideologia, nenhum ideal, nada disso. O que existe uma esquerda, existe uma direita, são dois grupinhos pequenos. Tão grande não. Dois grupinhos pequenos, porque perto da multidão de 220 milhões de brasileiros, eles não são nada. São dois grupinhos que estão brigando para ver quem que fica com o poder. Quem que vai entrar na mamata. Queria ver, eu queria só ver. E você acha que vai concordar comigo. Eu queria só ver se cargo público não tivesse, cargo político, né? Não tivesse salário, quantos candidatos ia ter lá? Se cargo público acabar a corrupção, não pode mais roubar, gente. E agora? Não pode mais roubar. Não pode mais roubar. A Operação Lava Jato está aí, prendendo todo mundo. Quero ver quantos candidatos tem aí. Então, chega de falsidade, chega de ignorância. O povo não é bobo. O povo sabe o que é que está rolando aí. Então, foro privilegiado, votem já. Segunda instância, deixa como está. Corrupção tem que acabar. Esse é o meu recado, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. E olha, não perca o próximo vídeo. Vocês vão aqui no meu canal, clica ali no sininho, inscreve, que aí depois você vai receber os demais. E tem uns vídeos bacanas, não tem só desse aqui que a gente está descendo o pau, não. Tem vídeo de programa, nós vamos ter uma série de coisas aí, tá? Então inscreve aqui no canal e muito obrigado aí pela sua audiência. Até a próxima.